Posso ler, queridos? Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, até o verso 13. Olha o que diz o verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Aleluia. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que a 10ª fique no país, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Senhor, nós oramos nesta manhã. Tudo, Senhor Deus, que nós temos é do Senhor. O ar que respiramos provém de Ti, Senhor. As nossas vidas estão nas palmas das Tuas mãos. O que será de nós sem a Tua presença? O que será de nós sem o Senhor? E a Bíblia diz que nós seremos como palhas lançadas ao vento. Mas com a Tua palavra, Senhor Deus, nós podemos ter e ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Por isso, toma as nossas vidas nessa noite, Pai, nessa manhã. Toma o nosso coração nessa manhã, Senhor Deus, e nos alerta, e nos faz ver. Abre os nossos olhos que estão tampados, as nossas bocas que estão caladas, para que possamos proclamar o Teu reino, para que possamos proclamar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Desperta-nos nesta manhã, Senhor. Traga um despertar no nosso coração, que saiamos daqui nesta manhã com a convicção de que Deus nos chamou para uma obra, de que Deus nos chamou para fazer a sua vontade, de que Deus nos chamou para implantar o seu reino na terra, e que a terra não se assole mais, Senhor, e que os corações não sofram mais por perdas para as drogas, para o vício, para o câncer, mas que nós tenhamos vitória em nossa família, e tenhamos vitória em nossa casa a cada dia, a cada instante, a cada manhã. Mesmo que o nosso coração o tome por tristeza, mesmo que as nossas vidas vejam, Senhor Deus, mesmo que os nossos olhos vejam que as situações vão adversas ou de mal a pior, que nós possamos ver o Deus como Isaías viu, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode sentar. Querido, eu gosto de titular a mensagem, essa tem como tema: pergunta de Deus.
Querido, para manter a nossa vida dentro dos limites normais, nós precisamos de investimento, sim ou não? Diga para o seu irmão, para você manter a sua vida dentro dos limites normais, você precisa investir nela. Você precisa investir no seu ministério. Você precisa investir na sua vida espiritual. Então diga para o seu irmão, o tempo de ontem já era. Na sua vida começa uma nova história hoje. Diga, Deus está te perguntando. Deus tem te perguntado, quem eu vou enviar? Amém, irmão? E eu gostaria que ao final dessa mensagem você pudesse dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a minha casa, os meus amigos e a minha geração. Queridos irmãos, a falta de recursos espirituais tem nos levado a conviver com apagões, a conviver com lutas. A falta de recursos espirituais em nós tem nos levado a gerar medo, tem nos levado a gerar sofrimento, tem nos levado a conviver com perdas em nossas vidas. Queridos, nesta reflexão, nessa mensagem, nós vamos recordar alguns princípios importantes para a manutenção da nossa vida na casa do Senhor, na presença de Deus, amém, irmão? Quantos estão dispostos a ficar sempre na presença do Senhor? A história da Bíblia mostra que Deus criou todas as condições para que nós vivêssemos uma vida melhor. Diga para o seu irmão, Deus criou todas as condições para que você viva uma vida melhor, para que você viva uma vida atraente, para que você viva uma vida acima da média. Quem quer viver acima da média, irmão? Então Deus se dispôs de todos os recursos necessários para isso, para que nós tenhamos uma qualidade de vida. A Bíblia diz que Deus quer nos dar vida abundante, irmãos, em todos os sentidos. Interessante, queridos irmãos, que Deus, Ele concebeu tantos favores ao povo de Israel. Deus fez tanto pelo povo de Israel. A Bíblia diz que eles foram guiados. A Bíblia diz que eles foram guardados, protegidos. A Bíblia diz que Deus lutou as suas batalhas. Amém, irmãos? Deus tem lutado as suas batalhas. Deus tem te dado vitória. Então a Bíblia diz que Deus fez isso e faz até hoje. A Bíblia diz que Deus também levantou homens e mulheres para governar o povo de Israel. Interessante, irmãos, que Deus levantou pessoas para supri-los. Deus fez até isso de maneira pessoal, para alimentar, para trazer roupas. A Bíblia diz que Deus deu um tratamento especial de saúde para aquele povo, para que eles pudessem enfrentar, estar sempre em forma diante das batalhas, diante das lutas. Agora, ouça, irmão, infelizmente, o povo não soube cultivar, essas bênçãos. Infelizmente nós não estamos sabendo cultivar as bênçãos que Deus tem colocado no nosso celeiro. Muitas das vezes nós não estamos sabendo cultivar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, irmãos, o que Deus tem falado no meu coração nesses dias? Que nós, às vezes, temos deixado de lado a luz chamada Cristo. Certo dia os israelitas acordaram e notaram que alguma coisa estava diferente. Certo dia eles acordaram e notaram que alguma coisa estava estranho. Não perceberam que aquela fartura tinha sumido. Entretanto, irmãos, esta é uma mensagem importante para todos os que desejam valorizar o que Deus lhe tem dado. Vou repetir, essa palavra é importante para todos aqueles que desejam valorizar aquilo que Deus tem te dado. Se você deseja valorizar aquilo que Deus tem te dado, pastor, mas o que Deus tem me dado ainda é pouco. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, porque sobre o muito Ele vai nos colocar. Mas eu quero chamar a sua atenção para valorizar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. É uma pequena célula, é um discípulo,
ou talvez nenhum, não importa. Deus tem colocado nas suas mãos a sua família, a sua casa. Valorize aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Amém, gente? Amém ou não? Se é algo simples, é uma bicicleta, é um carro, é um Fusca, porque também é carro, é uma Brasília, não importa, valorize, porque Deus vai te colocar sobre o muito, irmãos. O Deus que nós servimos é tremendo. Cabe cada um de nós valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Quem sabe a sua oportunidade é tão pouca na igreja, mas valorize, pegue esse pouco como se fosse a única coisa na tua vida e valorize. E investe nisso, porque Deus vai te colocar sobre o muito, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, irmãos. Amém, gente? Você sabe por que Deus fez a pergunta a Isaías aqui no texto? Você sabe por que Deus interrogou esse homem? No verso 8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E a Bíblia diz que Isaías imediatamente respondeu: eis-me aqui. Queridos, essa pergunta foi provocada porque tudo na nossa vida que nós fazemos tem as suas consequências, sejam elas boas ou ruins, amém, irmãos? Então essa pergunta foi provocada pela falência do povo de Israel. O povo estava falido. Falência, irmão, já estava decretada a eles sem saberem. Deus irou-se por causa desse povo. Sabemos que falência significa que a empresa não pode mais funcionar. Falência é sinônimo de fracasso. Diga para o seu irmão: falência é sinônimo de fracasso. Diga para ele: falência é sinônimo de ruína. Falência é sinônimo de insucesso. E assim ocorria com Israel, irmãos. E assim ocorria com esse povo, com aquele povo. Disse falência dos órgãos, já ouviram essa expressão? Quando o organismo já não responde a remédios, a estímulos. Quantas pessoas estão aí como mortos-vivos? Não corresponde mais a estímulo. Tantas palavras que Deus tem trago a esse púlpito, quantas palavras que Deus tem trago nos seminários, quantas palavras o Senhor vai trazer ainda, irmão, mas a pessoa está anestesiada ainda. Não estimula o seu espírito, não estimula o seu coração, está apático, e infelizmente ainda se justifica. Diga para o seu irmão: Deus está te estimulando hoje, irmão. Diga para ele: sai dessa situação, querido. Amém, irmão? O remédio é a palavra de Deus que está sendo lançada no nosso coração nesses dias. A palavra do Senhor que tem vindo, irmão. Não tem medicamento melhor do que ler a Bíblia. Não tem remédio melhor do que ler a Bíblia, irmãos. Eu sei que tem, porque meu filho, ele toma tarja preta, são 3. Mas meu filho é uma criança especial. Mas, irmãos, isso aqui cura até a alma. Isso aqui vai no fundo da sua alma e cura. E arranca aquilo que está impedindo o teu crescimento. Então, o remédio está nas tuas mãos. Faz uso dele. Faz uso daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Está na hora de você se levantar desse acomodismo. Está na hora de você levantar dessa situação que você está vivendo e dizer: Deus, a minha vida vai mudar. A minha história vai mudar. A minha família vai se converter. O meu filho vai sair das drogas. O meu esposo vai sair do álcool. Porque Deus é Deus. Amém, irmãos? Mas você precisa declarar isso na sua casa. Você precisa declarar isso, você precisa abrir a boca, você precisa gritar: eis-me aqui, Deus, envia-me. Dá um abraço no seu irmão, diga: não sei para onde Deus vai te enviar, irmão, mas que vai, vai. Então te prepara, porque você com recursos ou sem recursos, você vai. Então é melhor ir com recursos, amém, irmãos? Aleluia.
Minha primeira mensagem, irmão, que eu preguei, e fui enviado sem recursos. O pastor me pegou desprevenido, mas eu sou uma pessoa insistente. Eu digo, nunca disse não para Deus. Não importa a situação que eu estou vivendo. E olha que a de ontem, irmãos, diante das que eu já vivi, que lá é uma situação, é difícil de a gente aceitar, mas isso é normal. Uma pessoa lá fora falou assim, pastor, é diferente, né, o velório do crente, né? O povo não está lá, o povo está cantando, o povo está glorificando, como a bispa falou aqui bem falada. Ela foi promovida, aleluia. Que nós sejamos promovidos, mas com a nossa aljava cheia, irmãos, com a nossa história, com um legado tremendo, em nome de Jesus. Dá um abraço, seu irmão, diga, chega de falência na tua vida espiritual, irmão. Chega de falência na sua vida espiritual. Diga, tu é um gerador de almas, tu é um discipulador, tu não sabe o potencial que você tem, mas saiba que você vai ser enviado por Deus. O povo de Deus estava falido, irmão. Judá e Jerusalém falharam quanto à aliança firmada. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 2 ao 4, você vai ver que o povo desobedeceram uma aliança que Deus tinha firmado com eles. Se você ler também Isaías capítulo 1, no verso 7 e 8, vocês vão ver que o povo falharam na administração dos bens recebidos, naquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. O povo também faliu ali. Se você ler no livro de Isaías capítulo 1, no verso 23, o povo também estava falido na vida moral. Olha o que diz, irmão, está bem pertinho. Deixa eu ler esse verso 23 do capítulo 1. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Nós temos visto isso na nossa nação, irmão, mas isso basta em nome de Jesus, amém, querido? Os nossos líderes vão ser honestos, eu creio nisso. Os nossos líderes que governam o nosso país vão ser honestos, porque Deus é Deus. Porque se eles não consertarem, Deus vai tirar de lá e vai botar você naquela cadeira. Porque vai governar o povo justo. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, irmãos. Queridos, então preste atenção. O povo falhou. Ouça, essa falência não foi provocada por Deus. Deus não fale nos seus planos. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus na sua vida são perfeitos, irmãos. Quando Jesus falou, está consumado, está pronto, foi o grito de derrota de Satanás. Quando Jesus falou, está consumado, ninguém poderia fazer, ninguém pode fazer aquilo que Deus fez. Quando o seu filho foi entregue na cruz, quando ele disse, está consumado, está pronto, você não precisa mais, querido irmão, se escabelar, morrer na cruz, Jesus já morreu, está pronto. Toma posse da bênção, toma posse da vitória, toma posse da cura, toma posse do milagre, toma posse da sua vida abençoada, suprida, em nome de Jesus. Satanás causou uma rebelião nos céus. Satanás fez lá no livro de Ezequiel, fala sobre isso, capítulo 28. Tramou. Às vezes você fica imaginando, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Por que Deus deu corda para aquele pecado de rebelião? Por que Deus logo na primeira atacada não destruiu? Porque Deus não é Deus que faz assim, irmãos. Deus vai deixando as coisas acontecerem, para que quando, interessante que diante de todos os anjos, Satanás foi tão astúcio na sua manipulação no céu, que ele achava, que ele tentou colocar na mente dos anjos, que Deus era carrasco, que Deus era perverso, só que nas suas intenções era tomar o governo. Ele não falava abertamente. Mas quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, quando Jesus falou, está consumado, pastor, mas como é que o senhor afirma isso? Como é que o senhor fala isso? Quando você vê a rebelião no povo dizendo Barrabás, quando o povo diz assim, crucificam, crucificam,
Era isso que Satanás queria. Satanás não presenciava as reuniões só entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele queria fazer parte disso. Então ele achava que Deus tinha exclusividade. Deus não tem, irmão. Deus é amor. Mas quando falou, está consumado, está pronto, diante de todos os céus e da terra, ali estava manifestando o grande amor de Deus, irmão. Porque não existe amor maior do que o nosso Deus, de dar o seu Filho na cruz por mim e por você. Então na cruz ele manifestou. Na cruz é o encontro do homem com Deus, verticalmente e horizontalmente, irmãos. O homem se encontra com Deus na cruz. Então se você está fugindo da cruz, volta. Cruz fala de sacrifício, cruz fala de amor incondicional, cruz fala de amor ágape, cruz fala, irmão, de você dizer assim: não, eu vou fazer a obra de Deus mesmo que a situação na minha vida está adversa. Então, irmãos, ouça bem, a falência não foi provocada por Deus. O povo não sabe valorizar o que Deus lhe tem dado. Quem sabe nós mesmos não temos sabido valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Diga para o seu irmão que está do seu lado: o que Deus tem te dado é coisa grande, irmão. Eles achavam que todo aquele cuidado natural que Deus tinha com eles, eles mereciam ser protegidos. Por isso não se esforçaram para manter aquela graça sempre presente na sua vida. Irmão, não estou aqui para lançar ameaça, não. Mas Deus é justo, irmão. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Se você clama, se você paga um preço, Deus vai te dar. Deus vai te abençoar. Se você paga um preço para guardar aquilo que Deus tem te dado, Deus vai te dar muito mais ainda. Se aqueles 2 que você tem guardado, tem investido, tem pago um preço, Deus vai te dar 3, Deus vai te dar 4, 5, porque se você cuida bem de 1, cuida bem de 2, se você cuida bem de 2, cuida bem de 3, e assim sucessivamente, irmão. Até que um dia o bispo, mais a bispo, vão te enviar para ser pastor de uma igreja lá no Pará, quem sabe. Eu vou sempre puxar para minha sardinha, viu, irmão? Pode deixar. Se tem algum parente aqui, vai ser sua, a bola da vez, você. Não sei quando, não sei. Mas Deus vai fazer. Porque a obra de Deus é grande. Porque a obra de Deus é tremenda. E não adianta olhar para mim não, porque lá eu já fui, viu, irmão? Para lá eu já fui. Eu quero te dar o privilégio, irmão, a oportunidade de ser você. Aleluia. Então quando você estiver orando para Deus te enviar lá para a África, envia, fala: Deus, me envia mesmo para o Pará, lá para o Juruna, lá para o Xingu, lá para o Gogó da Onça, para o Sapucaia. São cidades lindas, irmãos. Pelo nome você já identificou aí como é que é o esquema. Aleluia. Por isso, querido irmão, que o povo não se esforçou. Querido, nós estamos aqui num favo de mel, irmão, um louvor como esse, a palavra. Irmão, até os avisos é gracioso, amém, irmão? Até nos avisos a gente recebe presença de Deus, é verdade, querido. Tremendo que Deus tem nos dado aqui. Então valoriza, irmão. Valoriza aquilo que Deus tem nos dado. Veja o lamento do Senhor diante daquela situação caótica. Olha o que diz o capítulo 5, irmãos. Capítulo 5, verso 1. Posso ler? Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitante de Jerusalém e homem de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava as uvas boas?
Pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Queridos, Deus fez tudo para que a vinha de Israel produzisse bons frutos. Dá um abraço no seu irmão e diga: Deus tem feito tantas coisas lindas, irmãos, na sua vida. E vai continuar fazendo. Para que você produza o que, gente? Para que eu produza o que, irmãos? Frutos doces. Amém, irmão? Bons frutos. O que mais, irmãos, marca a vida de uma pessoa é o fruto que ela produz. Amém, irmão? O que mais marca a vida de uma pessoa é o fruto que ela produz. De acordo com o seu fruto é que se conhece quem é. Amém, irmão? Amém ou não? De acordo com o seu fruto é que você sabe que árvore veio. Em árvores que a gente não consegue identificar. Alguém aqui já viu pé de açaí? Não viu? Alguém aqui nunca viu pé de açaí? Levanta a mão. Quem nunca viu? Você nunca viu o fruto de açaí? Não, só a polpa, né? Você nunca viu o fruto. Se você olhar para aquele coquinho, irmão, você nunca imagina que dá aquela delícia. Se você morder o coquinho, o fruto que sai o açaí, você não imagina que sai aquilo. Porque não tem graça. Não tem graça nenhuma, irmão. O pé de açaí é uma palmeira muito fina, irmão. E não tem no mundo que diga que suporta um homem lá em cima para cortar o cacho de açaí. Então diga para os irmãos, aparências enganam, irmãos. Pode até achar você feinho. Pode até achar você fraquinho. Mas olhe para os seus frutos. E vão saber quem você é. Amém, irmãos? Amém ou não? Glória a Deus por isso. O resultado final, no entanto, foram frutos ruins. Então o Senhor levantou os seus ais. Depois você lê capítulo 5 todinho. Você vai ver os ais que Deus levantou. Irmãos, esse era o quadro. Esse era o quadro que Deus via ao contemplar Judá e Jerusalém. A resposta de Isaías não foi emocional quando ele disse: eis-me aqui. A resposta de Isaías estava certa e consciente do que se fazia, ou do que ele iria fazer. Então, primeira coisa, irmão, precisamos observar onde Isaías estava no momento que o Senhor falou com ele. Aonde? Aonde, irmão? No sofá assistindo o jogo do Brasil? No sofá assistindo o jogo do Flamengo, do Corinthians? Aonde que Deus falou com Isaías? Olha o verso 4 aí, querido. Ao som, capítulo 6, verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou o quê? Cheio. Aonde que Deus falou com Isaías? Na igreja. Na igreja. Amém, irmão? Tem muitos procurando revelação por aí. Querido, cuidado com os fugiocas, entre aspas, por aí, viu? Cuidado com as pessoas que dizem, eis-me aqui. Aliás, cuidado com as pessoas que dizem, eis que o Senhor está falando. Cuidado. Aonde o Deus fala? Na igreja. Amém, irmão? Na igreja. No templo. É aqui que Deus te dá a palavra. É aqui que o Senhor fala conosco. Não quero menosprezar ninguém, porque você pode ser convidado lá na casa para orar com alguém, e Deus falar com você, e você dá uma palavra de Deus lá. Mas a sua vida está respaldada no templo, na igreja. A sua vida está debaixo de uma direção apostólica. A sua vida está debaixo de uma direção
pastoral, a sua vida está debaixo de uma direção do bispo, da bispa. A igreja é onde Deus fala conosco. É no templo que Deus ouviu a voz, que Isaías ouviu a voz de Deus. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, irmão. Mas Isaías estava no templo do Senhor. Foi no templo que ele teve esta grande visão. Como eu disse no início, que só comparada com a visão que João teve na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse. Só comparada com essa visão, tamanho era a visão que Isaías teve. É aqui que você vai ver a sua família convertida. É aqui que você vai ver os seus filhos livres das drogas. É aqui que Deus vai te dar uma visão do seu bom emprego, da sua boa faculdade, das suas boas notas aonde você estiver. É aqui no templo. Quando você estiver sentado aí, Deus vai te trazer uma grande visão, querido irmão. Lá para a célula, é aqui na igreja, é nos encontros, é nos tadéis, que Deus vai te dar uma grande visão para você aplicar lá no discipulado. Então nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, queridos irmãos. E a igreja, Luz para os Povos, tem te dado tantas coisas, irmãos. Não por mérito do bispo, graças a Deus, para os pastores, mas a graça que é de Deus, irmãos. Ouça o que eu estou falando para você, eu estou falando de algo de experiência própria, querido irmão. Já tive em deserto na minha vida. Já passei por situações que só Deus sabe. Quanta fome, quanta sede de ouvir alguém me dar uma palavra. E aqui eu recebo ela todas as vezes quando eu entro aqui, irmão. E valorizo cada uma delas. Guardo no meu coração e procuro aplicar na minha vida. Porque Deus fala nesse lugar. Deus fala nesse templo e vai continuar falando, porque Deus é Deus de misericórdia e tem misericórdia nas nossas vidas, como Luz para os Povos da Vila Pedroso. Importante é que você venha com expectativa, porque muitos chegam na igreja, irmão, simplesmente para marcar uma presença, para mostrar o modelito do sapato novo, para mostrar a sua roupa. Muitos vêm para a igreja simplesmente para buscar uma resposta para os seus muitos problemas, ou poucos, ou só um. É importante que você venha com a expectativa de receber uma bênção do Senhor. Amém, irmão? E você venha com a expectativa de receber algo de Deus, porque aqui também o Senhor vai resolver os seus problemas. Deus vai te curar, vai te libertar, vai nos libertar. Mas que a minha expectativa, quando eu vier para a igreja, desde o momento que eu saio de casa, hoje Deus vai me dar uma bênção. Hoje o milagre vai acontecer na minha vida. Hoje, quando eu entrar na igreja, o mover de Deus vai vir sobre mim, em nome de Jesus. Os assuntos com os meus amigos vão ser depois do culto, vão ser lá fora, porque dentro da igreja eu vou clamar, eu vou me humilhar, eu vou me jogar na presença de Deus, e Deus vai me responder em nome de Jesus. Pastor, e se Deus não fizer, irmão, não tem como Deus não fazer. Deus não é homem para que minta. Deus sempre cumpre com aquilo que promete. Segundo lugar, precisamos receber de Deus o mesmo que Isaías recebeu, irmãos. No verso 6 diz assim: logo um dos serafins, capítulo 6, verso 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou aonde, irmão? A minha boca, aleluia. E disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Aleluia. Deus só pode enviar, preste atenção nisso aqui, Deus só pode enviar quem já recebeu um toque, uma brasa viva do altar nos seus lábios. Quando a brasa viva toca nos lábios, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Muda a nossa maneira de ser, muda a nossa maneira de falar, sim ou não? Muda a nossa maneira de reagir, muda a nossa maneira de trabalhar, de viver. Ouça o que eu vou te dizer aqui, irmão. Quando você ouvir um crente reagir como alguém reage no mundo, igualzinho alguém reage no mundo, pode estar certo que ele nunca
foi tocado com a brasa viva do altar. Se você vê uma pessoa responder de acordo com o que o mundano responde, ele nunca foi tocado. Precisa ser tocado. Eu tenho uma boa notícia para você. Hoje o Senhor vai tocar nos seus lábios. Quando você estiver ceando, irmão, lembre dessa palavra. Quando você estiver ceando, vai ser como brasa entrando na sua boca. E você vai sair daqui como um profeta e uma profetisa, em nome de Jesus. Quando você abrir a boca na sua casa, a primeira palavra que você vai dizer, faça um voto comigo aqui hoje, vai ser: paz seja nesta casa. Amém, irmãos? Brasa viva na sua boca, Deus vai te entregar hoje, porque Deus é Deus de milagres. Terceiro lugar, precisamos saber que Deus quer pessoas dispostas e corajosas para enfrentar qualquer situação. O verso 9 diz assim, ele disse: vá, diga a este povo, estejam sempre ouvidos, mas nunca entenderam, estejam sempre vendo e jamais perceberam. O que é isso, pastor? Isaías foi mandado para uma missão muito difícil, irmão. Preste atenção, você já falou para alguém que te ignora? Você já falou para alguém da palavra de Deus que essa pessoa começa a rir da tua cara? Começa a esnobar você? Começa a ignorar você? É bom, irmão? É não. Então a missão foi muito difícil. O povo era assim. O povo não dava mais ouvidos. O povo estava calejado, como diz meu pai. Queridos, no entanto, quando nossos lábios são tocados, não há dificuldade que possa nos impedir de avançar. Vai, irmão, diga a esse povo. O povo de Isaías era o povo de Israel. O meu povo é minha casa, minha família. O seu povo é a sua família. Vá, diga para eles sobre Cristo. Foi abrindo a boca na nossa casa, irmão, que a minha mãe trouxe todos para o Evangelho. Não confrontando, não dando palavras, como se diz, escatológica, não dando palavras que fosse magoar, ferir, ou de duro entendimento, não. As palavras da minha mãe até hoje soam nos nossos ouvidos. Meu filho, Deus te ama e eu também. Minha mãe pregava isso somente em casa, irmão. Minha filha, Deus te ama e eu também. Deus te ama e eu também. Mas essas palavras, irmãos, elas saíam como uma flecha no nosso coração. E ela atingia e nós engolíamos seco. Isso que Deus vai mover na sua casa nesses dias. A palavra está sendo lançada pelos seus lábios. Vai atingir os seus filhos, o seu esposo, os seus amigos, a sua geração, a sua rua, porque Deus é Deus. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Por último, irmão, eu quero terminar com o livro de Isaías. Fica de pé, por favor. Capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 1 ao 7. Isaías capítulo 9, verso 1 ao 7. No meio dessa grande crise, irmão, Deus se volta para o povo de Israel com algo maravilhoso. Verso 1 diz: contudo, não haverá mais escuridão, aleluia, para os que estão aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no fruto honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação
e aumentar a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam, quando dividem os seus bens tomados na batalha, pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste removida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, aleluia, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Diante de uma crise, Deus nos dá Jesus Cristo, que o texto fala dele. Diante de uma crise, o Senhor se volta para o povo e diz: acabou. E Deus está te dizendo hoje: acabou o tempo de tristeza na tua casa, acabou o tempo de desgraça na tua vida, chegou um tempo de luz, chegou um tempo de alegria. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Sabe, você entrou por aquelas portas arrasado ou arrasada, mas Deus está dizendo: chegou a luz, chegou o momento de brilhar, chegou o momento de ser aquilo que Deus quer que sejamos. Que nós possamos gritar como Isaías gritou: eis-me aqui, Senhor, envia-me.